Então, vamos lá. Então, antes de começar, eu queria fazer algumas perguntinhas para vocês. Queria saber se você gostaria que seu bebê dormisse no berço sem choro, se você gostaria que seu bebê dormisse assim no berço tão bem quanto dorme no colo, que ele fizesse boas sonecas longas, sabe? Aquele sonecão de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, né? Sossegado, feliz no berço, né? De uma maneira mais previsível, os horários que sejam mais previsíveis para você, para facilitar aí a sua rotina e para melhorar também o bem-estar e o crescimento da criança, né? Que a gente sabe que sono é saúde. Se você olha para isso e fala assim, ah, não, eu gostaria, né? Hoje as sonecas são muito curtas, está difícil ele ficar no berço, não tem previsibilidade, eu queria mudar isso. Então você está no lugar certo e fica aqui, que é sobre isso que a gente vai falar, tá? Então, nessa reunião, qual é o objetivo? Eu quero que você entenda como fazer o seu bebê dormir no berço sem ter que deixar chorando. Aquelas técnicas malucas, deixa chorando para poder aprender a aceitar o berço e tal. Vou também te ensinar como ajudar o seu bebê a adormecer mais rapidamente, sem choro. Também, sem ter que ficar tanto tempo, eu fico balançando, 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 demora, e coloco no berço, fica 15, 20 minutinhos, aí eu desisto, acabo deixando no colo mesmo, tá? Então, eu vou te ensinar como fazer para mudar isso. E como você conseguir que seu bebê faça sonecas mais longas, né? Porque tem bebês que mesmo no colo não fazem sonecas muito longas. Isso tem um motivo e eu vou mostrar para vocês nessa reunião, porque isso acontece. Então, presta bem atenção tudo que eu vou falar, porque eu estou entregando o ouro, tá? Mas eu já te aviso logo de cara, né? Que não é uma reunião que você vai sair daqui com um monte de regras, né? De fórmulas mágicas, tabelas de rotina, tabela de janela de sono. Não entre com essa expectativa, porque não é isso que a gente vai fazer. Mas eu vou dar dicas e orientações práticas para você de uma maneira fácil que você possa aplicar na sua casa. Até porque eu não trabalho com tabela mesmo. Eu nem poderia te dar, porque nem para minhas mentoradas eu entrego tabela. Eu não acredito nesse modelo de rotina engessada. Acho que a vida é dinâmica. Nós criamos bebês, não robôs. Não dá para a gente tentar tabelar as coisas, tá? Então, eu sou uma mãe de 3. Eu sei muito bem como que funcionam as coisas. E o que eu ensino é coisa prática do dia a dia, tá bom? Então, presta atenção como fazer, tá? E aí, no final, depois de você ter todas essas dicas de como aplicar na sua casa, ter a oportunidade de tirar dúvidas sobre o sono do seu bebê, e aí eu já vou combinar que conforme eu for falando, vocês podem ir colocando no chat que conforme for dando, eu vou respondendo, já para a gente não acumular muitas perguntas tudo no final da reunião, tá? Pode ir colocando as suas dúvidas. Então, além de você ter a oportunidade de, ao longo da nossa conversa da aula, tirar dúvidas sobre o sono do seu bebê, você ainda, ficando até o final, vai ter uma oportunidade única de participar da minha mentoria com uma condição especial que só o pessoal do grupo VIP tem. Mas eu vou deixar para contar isso no final, porque eu prometi que primeiro a gente ia falar sobre as sonecas longas no berço, né? Então, para o pessoal que é a primeira vez que assiste alguma reunião minha, quer colocar aí se é a primeira vez que eu assisto, Xi? Não, Xi, eu sou das antigas, assisti várias. Coloca aí no chat se eu for saber se o povo é antigo, se o povo está me conhecendo agora. Mas o pessoal que está a primeira vez, quero me apresentar, né? Sou Xi Ribeiro, eu tenho 3 filhos, esses 3 aqui. Samuel, hoje está com 13 anos. Paulo, meu caçula, está com 7. E Davizinho está com 9. Casada com esse rapaz belo aqui, que é o doutor André, já vou fazer 15 anos, e sou consultora materno-infantil, especialista em saúde integrativa do sono. Tem 2 aqui que falaram que sim, que é a primeira vez, então tem que me apresentar para elas. Também sou escritora e palestrante, mas mais que tudo, eu sou uma mãe que já sofreu com privação de sono. Quando esse primeiro carinha que acordou e nasceu, me deixou quase 7 meses sem dormir uma noite inteira. E eu tive minha maternidade e a minha sanidade, eu até brinco no meu Instagram, eu tenho um vídeo que eu falo como a rotina do sono salvou o meu casamento e a minha sanidade. Eu estava ficando doida com aquele negócio de não dormir à noite. Então, eu sei o que é privação de sono, eu sei como sair da privação de sono, né? Mas, quando eu comecei, eram muitas regras, muitas tabelas. É por isso que hoje, acho que é trauma, por isso que eu me recuso a trabalhar com tabelas. Então, quando eu fui estudar, procurar uma metodologia mais fácil, até para trabalhar com esses 2, quando... Pode ver que a diferença é grande de idade aqui, né? Porque aqui eu não dormia bem. Eu falo, quando dorme bem, o segundo vem rápido. Aqui, esse aqui não me deu o trabalho, que eu já sabia fazer rotina do sono, a diferença é bem pequenininha. Era bebê ainda, quando saiu o terceiro. Tá? Eu não queria aquelas coisas tão rígidas daquele jeito. Aí eu fui estudar mais, tive que estudar nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil não tinha conteúdo.
E aí, durante esse meu estudo lá nos Estados Unidos, a gente tem um período de estágio bem longo, são quase 2 anos de estágio, atendi mais de 500 famílias no estágio, ainda estudando, e aí eu desenvolvi durante o estágio o método ABCD do sono, que hoje, depois de formada, já atendeu mais de 1.500 famílias. E isso que eu vou passar para vocês hoje é parte do que eu ensino, tá? Na mentoria, né? No método ABCD do sono. Ficou mudo? Oi, oi. Alô, voltou, Natália? Tá mudo ainda? Você não tá me ouvindo? Puxa. Alô? Aqui para mim parece normal. A Paula falou que tem som sim, não é não, acho que é isso. Eu até olhei e falei, mas não está aparecendo nada aqui. Eu só falando que está normal, acho que é só o seu, então, que ficou muito. Tá. Então vamos lá, vamos continuar. Apresentações feitas. Então, a Aline falou que para ela também está normal. Então vamos lá. Vamos entrar no assunto. Então, primeira coisa que você precisa entender é o que é preciso para o bebê dormir no berço ou cama, tá? Seja no bercinho, seja na cama, para que essa criança durma e fique no berço, ela precisa ter 3 coisas, que é o que normalmente falta quando o bebê tem dificuldade de dormir no berço, tá? Ela precisa ter, primeiro, hormônio do sono. Se ela está com os hormônios desregulados, não tem hormônio suficiente, ela vai ter dificuldade em prolongar esse sono. Então, vai ser um bebê que vai fazer sonecas curtas mesmo. Então, a gente precisa ter hormônio. Outra coisa que precisa ter é pressão do sono, porque esses são os sistemas reguladores do sono. Tá? Se o bebê tiver hormônio e pressão do sono, ele vai dormir em qualquer lugar, inclusive sozinho, no berço. Eu sempre falo isso para as minhas mentoradas, porque é verdade. Vocês já ouviram falar de gente que dorme de pé no ônibus, se segurando? Ou gente que dorme no volante? Então, por que as pessoas conseguem dormir no volante, apesar de estar num ambiente, né, com um monte de carro passando, luz e tal, não está nem deitada, e mesmo assim dorme? Porque ela tem hormônio e pressão de sono. Né? Tá com muito hormônio, tá muitas horas sem dormir, juntou muita pressão de sono, junta as duas coisas, ela paga. Querendo ou não, ela dorme. Então, se seu bebê, naquela hora, tiver hormônio, pressão de sono, ele vai dormir e vai ficar no berço. Então, as primeiras coisas que a gente precisa fazer é regular esses dois pontos para que seu bebê fique no berço. E a terceira coisa é estar relaxado e se sentir seguro, que aí ele vai adormecer rápido, tranquilo, sem choro e vai permanecer lá no berço, tá? Então, a nossa aula é justamente como acertar esses 3 pontos. Por isso que eu coloco como 3 passos, porque são esses 3 pontos que a gente vai ter que ajustar e que eu vou mostrar para vocês agora como fazer. Então, lá, né? Essa é a razão dos 3 passos. Por que que a gente precisa desses 3 passos, né, que eu falei para você? Porque esses são os 3 sisteminhas do sono, que vão regular o sono. Então, o ser humano adulto, nós usamos esses 2 sistemas. E a criança precisa desse terceiro sistema. E eu costumo brincar com minhas mentoradas e falo assim, Deus é tão bom que sabia que uma hora juntar essas 2 coisas ia ser difícil. E aí deixou um plano B para ajudar. Eu vou explicar para vocês como funciona. Tá? Então, o primeiro sistema, que é o sistema hormonal, ele funciona através de 2 hormônios, que é o cortisol e a melatonina. Você já deve ter ouvido falar bastante na internet, né? A pessoa fala, ah, tá dormindo porque tem muito cortisol no sangue, até parece que o cortisol é o inimigo do sono, mas não, ele faz parte dessa engrenagem. Só que ele tem que estar na hora certa, tá? Porque ele tem uma função. O cortisol, ele é o que vai ligar o nosso sisteminha. E o que vai nos fazer acordar, ter disposição para fazer as atividades, para sua criança ficar correndo, se arrastando e a mamãe correndo atrás. É o cortisol que faz isso. Só que tem a hora certa para ter cortisol. Tá? E aí, no final do dia, à noite, esse cortisol tem que estar lá embaixo, reduzir e ligar a melatonina. Tá? Então, o cortisol é o hormônio que nos acorda, que liga, e o desliga é a melatonina. E eles têm que estar na hora certa. O segundo sistema é a pressão do sono, como eu falei para vocês. Ele funciona como se fosse uma bexiga, tá? Então, nós acordamos, essa bexiga está bem murchinha. Aí nós vamos ficando acordados, passando tempo acordado, nosso corpo vai acumulando adenosina, que é um hormônio que fica lá na nossa cabeça, até estar um nível bem grande, gerar uma pressão de sono, vai acumulando isso aqui, vai acumulando. Na hora que a bexiga está bem cheia, aí ele sinaliza, opa, é hora de dormir. E aí, na hora que esse sistema sinaliza que é hora de dormir, tem que ter hormônio, tá? E aí, tendo os dois, a pessoa dorme.
Só que a criança, ela tem dificuldade para adormecer. A criança a gente não ensina a dormir, ela dorme desde a barriga, viu, gente? Por que que a criança não sabe relaxar e adormecer? Porque o nosso corpo tem um período que é a latência do sono, que é o período de tempo que a gente precisa para conseguir dormir. Então, a gente tem que ficar quietinho, um período de 15 a 20 minutos, para que a gente adormeça. E criança não consegue ficar 20 minutos parada. Então, ela precisa da ajuda de um adulto. E aí é que entra a tal da corregulação, né? Se a criança tem hormônio e pressão do sono, só precisa de ajuda para adormecer, o adulto vai lá, faz um ritualzinho, dá um TT, bate no bumbum, ela adormece, põe no berço e saio, tá? E aí, quando eu saio, eu tiro esse sistema de corregulação, que eu brinco, eu chamo de Wi-Fi mamãe e bebê. Então, a mamãe vai lá, ajuda ele, né, a se acalmar, faz um xixi, bate no bumbum, canta uma musiquinha, ajuda ele a relaxar, ele adormeceu, põe no berço, saio, corta esse Wi-Fi e esses dois sistemas seguram. Então, no mundo ideal, deveria funcionar assim. Só que se a pessoa, né, no bebê no caso, está com esses sistemas desajustados, a mamãe faz isso aqui, usa a corregulação, bota ele no berço, na hora que ela vira as costas, quebra o Wi-Fi, ele acorda, porque esses sistemas não conseguem segurar. Então, aí que a mãe faz, coloca no colo de novo, aí a criança volta a dormir, porque ligou o Wi-Fi de novo. Colocou no berço, ela acorda de novo, aí a mãe desiste, falando, não, então ela só dorme no colo. Por quê? Porque esse sono está sendo mantido só com esse terceiro sistema. Faz sentido para vocês? Coloquem aí, se eu estou falando muito rápido, você está entendendo? Conseguiu entender o papel dos três sistemas? Então, se os dois sistemas aqui estão regulados, eu ponho no berço, sai e minha criança sai. Por isso que é importante, nesse passo a passo, regular esses dois sistemas. Porque senão, dificilmente, ela vai ficar muito tempo no berço. A Corelina falou sim, fez muito sentido. A Aline também colocou um joinha. Entendeu? Quando a gente explica as coisas por trás, fica muito mais fácil da mãe entender. Então, agora vocês entenderam a importância da gente acertar esses dois sistemas, que é o sistema hormonal e o sistema S, né? Que é o sistema de pressão de som. Então, vamos ver, Shirley, como é que eu faço isso? Então, vamos lá. Ó, presta atenção, que aqui é o ouro em pó que eu estou dando para vocês. Então, o primeiro passo é ajustar o sistema hormonal, né? Para quê? Melhorar a produção dos hormônios. Para isso, eu preciso ajustar o chamado relógio biológico dessa criança, né? Que é o nosso master clock, que é o que avisa, opa, agora é hora de produzir hormônio e vai mandar. Esse sisteminha, a gente ajusta através de luz. Então, a gente tem que fazer terapia de luz. É terapia de luz que vai ajustar o momento de acordar e o momento de dormir. Como é que eu faço isso? Exposição à luz natural pela manhã, sempre em horário fixo. Senão a gente não tem como regular o relógio. Então, todos os dias, mais ou menos, naquele mesmo horário, de preferência próximo ao horário natural da criança, eu vou fazer a exposição à luz natural dessa criança. Tá? É claro, se eu moro num lugar que não tem luz natural, e eu falo isso por causa do pessoal do sul, o pessoal do sul às vezes fala, X, você falou para ver a luz 6h30 da manhã, mas eu abro a janela e vejo a lua, porque ainda não clareou. Aí sim, nessa ausência de luz solar, a gente pode entrar com uma luz artificial, que é a tal da luz amarela, aí que a gente vê falando na internet, que ajuda no sono, tá? Uma luz amarela para usar para acordar, não para dormir, que eu pego direto mentorado falando, eu uso a luz amarela na hora do ritual do sono. Bom, o ritual do sono não é para fazer com luz amarela. Luz amarela é para acordar, tá? E aí, 12 horas depois, a gente tem que reduzir a luminosidade no final do dia, tá? Então, evitar a luz de LED no final do dia. Então, deixa entrar o pôr do sol pela janela, enquanto é o suficiente. E depois, começou a ficar muito escuro, o pôr do sol não está entrando mais claridade de fora, suficiente. Preciso ligar a luz, mas não vou ligar a luz de LED. Né? Aí você prefere as luzes incandescentes quentes, tá? Que seria a luz laranja ou a luz vermelha. O objetivo é de imitar o pôr do sol, né? Para esse cérebro entender, opa, está chegando o fim do dia, vai anoitecer e começar a produzir a tal da melatonina. Então, fazer essa terapia de luz é muito, muito importante. Quem me acompanha no Instagram e quem não acompanha, convido a acompanhar. Olha lá, chileribeiro.sono, lá no meu Instagram, eu falo direto de terapia de luz, direto, lá nos meus stories, então, falando direto de terapia de luz, por conta que é essa a importância, né? Tanto que minhas mentoradas chegou na mentoria, a primeira coisa que a gente faz é iniciar a terapia de luz. E aí, esses sisteminhas começam a se ajustar. E eu trouxe aqui, falei para vocês que ia trazer coisa prática, coisa que é da real, de mãe para mãe que a gente faz. É o caso da Elisa, né? Que ela é mãe da Maria Clara, que era essa piquichuca aqui, que também não tinha jeito, só dormia se fosse no colo, e não só no colo. Vocês verem que vocês que estão com o bebê que dorme só no colo, achando que é difícil, imagine a vida da Elisa, que a Maria Clara dormia só no colo e chupetando. Não podia tirar do seio. Se tirasse do seio, acordava na mesma hora.
Aliás, se tiver alguém aí que passa por isso, fala, Xi, é o meu caso. É isso mesmo que acontece comigo. Foi essa vez que eu estava falando com as pessoas, exatamente o que acontece se eu estou alinhada com vocês. Tá bom? Então, o que que aconteceu? Nós começamos a terapia de luz. Pode ver que a foto que ela me mandou está até vermelha, né? Ela mandou, a Clarinha está toda bagunçada na foto, que era uma das coisas que eu falava, ai, você deixa essa menina cheia de laço, não sei o quê. Tira, deixa ela à vontade, né? Roupinha folgada, ela colocou, tá toda bagunçada, mas sem fazer a mamãe de chupeta e sem a mamãe deitada ao lado. Porque primeiro a gente teve que tirar ela do seio e começar a colocar ela no colchão com a mamãe do lado para adaptar, e depois a gente tirou a mamãe do lado para ela começar, né? Desfazer aquele Wi-Fi que eu falei aos pouquinhos para que Clarinha ficasse. E aí, Clarinha ficou com 2 semanas de mentoria. A Natália colocou aqui meu Instagram, chiliribeiro.sono. A Giovana, voltei ao trabalho ontem, o neném está tendo dificuldade de fazer as sonecas à tarde, enquanto não estou. A rotina do sono noturno também está diferente. Ele fica no peito muito mais tempo, demora mais para adormecer. Tem alguma sugestão para suavizar esse momento de adaptação para ele? Primeira coisa, terapia de luz. Eu falei, é isso logo. Por que que ele fica buscando tanto seio? Porque está difícil para ele conseguir apagar e relaxar. Se ele tiver mais hormônio, não vai precisar ficar tanto tempo assim na sucção, né? Às vezes ele nem precisa de sucção. Às vezes ele chupa um pouquinho o dedinho, ou você põe uma chupetinha ali, eu sugo um pouquinho e deita. Ou quando é no seio, é uma mini mamadinha mesmo. É uma mamadinha, 2, 3 sugadinhas, já está caindo de sono e apaga, tá? E quando você não tiver, ele tem algum outro apoio de sucção. Se não é chupeta, se não é no dedo, um mordedor, um bichinho de borracha, alguma coisa para que outro cuidador possa, na hora que ele estiver com sono, dar alguma coisa para ele morder e ele apagar. Mas a primeira coisa que vai suavizar esse processo é a terapia de luz. Tá? A terapia de luz vai ajudar esses hormônios, e com hormônio a pessoa apaga. Foi o que aconteceu com Clarinha. Depois que a gente ajustou, porque ela é em torno de uns 14 dias mesmo, de 7 a 14 dias igualzinho, para a gente começar a ver os resultados da terapia de luz. Prontinho. Ela começou a ficar no berço sem a mãe e sem o chupetar. E aí vamos lá para o passo 2, né? Passo 2 é equilibrar o sistema da pressão do sono, que é aquele sisteminha da bexiga lá que eu falei. E como é que a gente ajusta o sistema de pressão do sono? Com boas sonecas. E aí, uma boa soneca, a gente fala em torno de uma soneca de 1 hora até 2 horas. Esses hormônios já são produzidos desde recém-nascidos? Não. O bebê até 3 meses não produz melatonina ainda. Ele recebe do leite materno. Ele começa a produzir melatonina por volta do 4º mês de vida. Alguns bebês com 3 meses e meio, outros quando completa 4 meses completos, tá? Mas aí não é porque ele não produz que você não vai fazer terapia de luz. Ao contrário, para que ajuste esse sistema para na hora que a mãe ejeta a melatonina, né? Porque a mãe está sincronizada, né? E o relógio biológico da mãe vai produzir, ele consiga assimilar. E quando ele abrir a biquinha de melatonina dele, esse sistema já está ajustado para naquele horário ele começar a produzir. Então, a gente faz terapia de luz com uma criança desde que sai da maternidade. Meu bebê de 8 meses dorme no meu quarto, no berço, mas quero colocar ele no quarto dele, no berço novo, maior. Alguma dica para que seja menos trabalhoso? Sim, imersão, como desfazer a cama compartilhada. Eu fiz no sábado, mas você pode ter acesso à gravação. Depois você pode pedir para a Natália, se você está no grupo VIP, ela está lá no grupo VIP, chama ela no privado que ela te passa o link dessa imersão, como desfazer a cama compartilhada. Eu falo direitinho como sair do quarto dos pais e adaptar ele ao próprio quarto também. Tá? Mesmo que não durma na mesma cama, mas dorme no mesmo quarto, você pode usar o mesmo protocolo para mudar de quarto. Aliás, tem uma parte, a terceira parte da imersão fala exatamente sobre isso. E como ficam os bebês que não tomam leite materno? Como fica o hormônio? O hormônio dos bebês que ainda não produzem, não tomam leite materno, vem na fórmula, porque a fórmula é justamente para imitar o leite materno. Então, tem melatonina dentro da fórmula. Tá bom? Eles recebem melatonina também, através do leite. Então, vamos lá. Equilibrar a pressão de sono, boas sonecas, duração média de 1 hora a 2 horas. Não significa que todas as boas sonecas têm que ser isso, tá? Algumas sonecas ao longo do dia podem durar um único ciclo, seria 40 a 50 minutos. Portanto, a primeira soneca, as últimas do dia, normalmente. Mas as sonecas mais perto do meio-dia, o sonecão tem que ser maior. Te desculpa, você pode repetir o que eu estou aqui, o que você disse sobre o que, Lenise, que eu cortei? A dica de como fazer para o seu bebê sair, imersão.
A imersão, como fazer a cama compartilhada. Eu fiz a imersão no sábado passado, mas a gravação está disponível e a Natália pode te passar. Se você pedir lá o link da imersão, você tem como adquirir essa gravação para fazer. Não é coisa baratinha, troco de pão. Eu fiz bem baratinha a imersão. Só você assistir lá, tem um passo a passo legal. Tá bom? Então, vamos lá. Quando eu falo em equilibrar a pressão de sono, né, fazer essas sonecas bem distribuídas ao longo do dia. Tá? Isso não significa usar a tabela de janela do sono, até porque a tabela de janela do sono mais se atrapalha do que ajuda, até porque a tabela de janela do sono dá um valor fixo e as janelas de sono não são iguais ao longo do dia. Tá? Normalmente a primeira janela de sono ela é menor, a do meio ela vai ser mais mediana e a última vai ser a maior janela de sono, até porque precisa juntar mais pressão de sono para segurar o sono noturno com o sono longo. Então as janelas ao longo do dia não são iguais, elas variam de tamanho ao longo do dia e variam até de um dia para o outro, dependendo se a criança fez uma soneca mais curta, essa janela de sono vai ser mais curta. Se fez uma janela maior, essa janela de sono vai ser maior ainda, tá? Então, não se prenda à tabela de janela de sono. Quando eu falo em distribuir melhor as sonecas, é isso aqui. Deixa eu ver aqui eu já respondi. Amélia, o que você tem a dizer de adormecer no peito, meio da noite, quando acorda para mamar errado? Não, ao contrário, se você começar a me seguir e olha o meu perfil, você vai ver que eu tenho até algumas postagens lá, até fixadas, que eu falo que não é errado dormir mamando. Você pode procurar lá depois, tem lá, bebê não pode dormir mamando, tem um X vermelho, que pode dormir mamando sim. Dormir sem mamando não atrapalha em nada a autonomia do sono e não vira tal de associação do sono. Aliás, eu tenho até um workshop que eu falo isso também, que é a autonomia do sono. E eu vou gravar um curso ao vivo sobre isso, gratuito, semana que vem, então fica de olho no meu perfil, porque vai ter um curso gratuito de autonomia do sono, tá? Fica de olho que vai ser divulgado lá a data, os horários, tudo vai começar segunda-feira que vem. E aí você vai entender direitinho por que que não tem nada a ver e como fazer que seu bebê tenha autonomia do sono sem precisar desmamar, sem precisar se preocupar com nada disso. Na minha cama, bebê dorme bem. No berço fica no máximo 1 hora, né? Não está conseguindo me dar ciclo de sono. E uma das coisas que a gente precisa fazer para me dar ciclo de sono e fazer soneca longa é terapia de luz, que foi o passo 1 que eu falei já. Meu bebê também adormece à noite no peito, tem 1 ano e 9 meses. Nessa idade já dá para tirar isso, tá? Porque o bebezinho, essa necessidade de adormecer mamando, é normalmente até os 6 meses de vida. Depois a gente começa a trabalhar a autonomia do sono, por volta de 9 meses, ele não deve mais, né, ter necessidade de adormecer mamando. Quando está assim, é porque não trabalhou bem a autonomia. Então, você é uma boa candidata para fazer o curso semana que vem comigo. Esse curso, a gravação do curso vai ser gratuita. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu te falar um pouquinho da distribuição das sonecas. Então, as sonecas, mais importante é distribuir igualativamente, né? Ou seja, não ficar com um espaço muito longo aqui, outro menor aqui. Isso aqui são as tais janelas do sono. Ser assim mais equilibrada a divisão. E as sonecas não precisam ser todas longas e nem devem ser todas curtas, tá? Então, o ideal para um bebê de 4 meses seria assim, uma soneca mais curta, outra longa, sempre mais na metade do dia, e a outra menorzinha. De 3 sonecas, uma menor, o sonecão e a outra menor. Às vezes é até menor ainda que isso, que é só uma pontezinha. O bebê de 2 sonecas, ele tem 2 modelos de fazer. Ele pode fazer uma curtinha de manhã, aí depois almoça, não sei o quê, depois à tarde faz uma maiorzona. Ou tem bebê que não faz de manhã, almoça um pouco mais cedo, aí faz o sonecão depois do almoço. E aí à tarde, no finalzinho da tarde, normalmente depois do lanche da tarde, ele faz mais uma sonequinha para acordar para jantar, né? Tem esses 2 formatos. E o bebê maiorzinho, né, depois de 1 ano, que só faz uma sonequinha, é só um sonecão, normalmente depois do almoço. Ele faz esse sonecão. Tem bebê que é da meio-dia às 2, tem outros que é da 1 às 3. Normalmente eles ficam só com uma grande soneca na metade do dia. Ai, meu bebê de 1 ano e 2 meses, ele tira uma soneca pela manhã e outra pela tarde. Foi isso que eu acabei de falar. Tem noites que ele ainda acorda 2 vezes, mama e dorme. Tá correto? Nessa idade, a gente imaginava no máximo um despertar para mamar. Se realmente ele mama e dorme, é porque ele está acordando com fome, não deveria estar sentindo tanta fome. Então, é bom dar uma olhada na rotina alimentar dessa criança, tá? Nos horários, né? Se estão nos horários onde ele aceita maior, de repente ela está comendo menos do que a necessidade, porque não está no bom horário. A gente precisa ajustar os horáriozinhos ou dar alimentos com mais saciedade.
Falar nisso, mês que vem eu estou abrindo em parceria com uma nutricionista uma mentoria específica para bebês na cidade, justamente para ajustar a rotina alimentar e rotina do sono. Mas no Instagram eu vou divulgar direitinho ainda, porque é só o mês que vem. Então, de repente, você fica de olho que a gente resolve o problema da sua criança lá. Como faz se o bebê acorda depois de 30 minutos de soneca e fica bem? Se ele acorda depois de 30 minutos de soneca e fica bem, é porque naquele horário ele precisa. Mas ele não pode fazer só sonecas desse jeito aí, porque provavelmente ele vai dormir menos que a necessidade diária dele, né? Porque senão ele ia ter que fazer 6 sonecas de 30 minutos para poder compensar a necessidade diária de sono. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Ah, aqui eu trouxe o exemplo justamente de um caso desse de distribuição de sonecas. Porque essa menina estava exatamente como essa amiga falou. Ela fazia várias sonequinhas de 30. Então, ela tinha várias, ela fazia 5 sonecas por dia. E isso faz com que aquela bexiga nunca aumente a capacidade dela de juntar a pressão de sono. E aí o sono fica muito fracionado mesmo. E aí, na hora que foi entrando na transição de sono, bagunçou muito o sono noturno, porque já vinha com um sistema de pressão de sono desequilibrado. E aí, quando entra na transição, atrapalha mais ainda. Então, a gente teve que ajustar, né? Porque ela estava com 3 meses, estava entrando exatamente na transição dos 3 meses e virou uma loucura. E aí eu falei para a mãe, não, a gente precisa ajustar. Algumas sonecas podem ficar curtas, mas algumas a gente vai ter que alongar, ajudar a alongar, justamente para ficar naquele modelo que eu falei no slide anterior, né? Mais equilibrado, uma menor, uma maior. E aí ela me mandou essa mensagem, agradecendo, falou que tinha adorado, isso foi logo depois do primeiro atendimento, né? Da consulta individual. E ela falou que logo depois ela já conseguiu fazer que a bebê dormisse 2 vezes na cama montessoriana, de barriga para cima, né? A primeira soneca de 30 minutos e a outra de 45 minutos. E ela nunca tinha conseguido ficar no berço, só fazia soneca curta e no colo ainda, tinha que ficar 30, 40 minutos no colo. E se botasse no berço, não passava de 10, 15. E na hora que a gente ajustou, ela já conseguiu. Isso foi no primeiro dia já. Aí, depois de uma semana, ela mandou para mim: só não estou mandando áudio dando gritos de alegria porque eu estou do lado da bebê, ela está dormindo desde as 11h30. E já era 1h30 da tarde. Aí eu coloquei, 2 horas, que rápido alcançar essa marca, porque normalmente eu espero umas 2 semanas para alcançar isso. Em uma semana ela conseguiu. Ela mandou, obrigada, só estou conseguindo porque eu tenho uma linda fada madrinha do sono. As mamães ficam dando esses apelidos para mim, mas quando a gente ajusta a rotina, distribui direitinho, esses milagres acontecem, tá? Só para mostrar para vocês que é possível. E aí, eu quero, antes de dar o terceiro passo, nosso último passo, primeiro passo, terapia de Luísa para ajustar o hormônio. Segundo passo, distribuição das sonecas. Então, algumas vão ficar curtas, outras você ajuda a alongar para que fique mais ou menos naquele desenho lá que eu mostrei para vocês. E sempre reforçando, não use tabela de janela de sono, porque a tabela de janela de sono vai querer que você iguale as janelas e elas não funcionam desse jeito, tá? Então, se eu não posso usar tabela de janela de sono, Chile, como é que eu faço para organizar a distribuição dessas sonecas? Faça a rotina ajustada no formato ABCD, que é o que a tia Chile ensina, por isso que a minha mentoria chama ABCD do sono. Como é que faz isso, Chile? Seguindo essa rotina, assim, esse modelo de rotina. Então, a criança acordou da soneca, a primeira coisa que a gente faz é a mamada efetiva, ou a comida sólida, né? Acordou, é a hora do almoço, vai para o almoço. Não, se é um bebê em aleitamento materno ainda, acordou, vai mamar. A mamada principal, a mamada nutricional, ela tem que ser feita quando o bebê acorda, e não na hora que vai dormir. Isso é uma das coisas que eu vejo muitas mães aí, que a rotina não funciona por conta disso, porque esse bebê vai mamar na hora de dormir. E, Shirley, mas você não falou, você acabou de responder para a menina que não tem problema nenhum dormir mamando, desde que essa mamada não seja nutritiva, tá? Ele vai mamar os 2 seios da mamada assim que acorda. E depois, Shirley, depois ele vai brincar, até porque ele precisa ter o gasto calórico. Eu falo que a gente dorme a noite inteira porque a gente trabalha. E aí a gente chega no final do dia e está morto. E o bebê, o trabalho do bebê é brincar. Então, ele precisa brincar. Mas não é brincar de qualquer jeito. É brincar com os estímulos certos para a idade dele. Tá? Por isso que o pessoal, quando entra na mentoria, uma das primeiras coisas que eu dou é um material com atividades de estímulos de acordo com a idade. O bebê que está aprendendo a girar vai ter atividades para girar. O bebê que está aprendendo a ficar sentado vai ter brincadeira sentado, de montar, não sei o quê. Está aprendendo a escalar. Vamos colocar atividades que façam ele levantar, subir para usar essa escalada, porque ele precisa ter um estímulo de acordo com a idade dele, tá? Até para ajudar no desenvolvimento motor e fazer com que essa criança
consiga ter o gasto calórico energético que vai fazer com que ela tenha uma soneca longa depois. Porque a criança fica o tempo inteiro no colo, ou fica o tempo inteiro na cadeirinha, o tempo inteiro no carrinho, olhando para o teto branco. É claro, até porque a criança que fica deitada olhando o teto branco, ela se entedia, ela chora, e a mãe vai, põe no colo e fala, ai, eu não consigo tirar ele do colo de jeito nenhum, porque é uma criança entediada. Então, primeiro amamenta bem, depois coloca para brincar próximo de você, porque tem mãe que ele não fica, porque põe e que quer ir para outro ambiente. Não, tem que levar sua malinha para onde você leva. Então, se eu estava colocando roupa na máquina, minha malinha estava lá. Eu colocava um tapetinho no chão, um brinquedinho para ele ficar brincando enquanto eu estava colocando roupa na máquina. Mas não tem que ficar o dia inteiro com essa criança no colo, porque senão ela não vai ter gasto calórico. Tá? Então, mamou bem, vai brincar. Tá? E aí? Quando vai estar chegando no finalzinho, né, dessa janela de sono, que a gente não vai calcular por hora, mas por sinais do bebê, então vejo que ele está mais paradinho, já não está mais brincando, não está interagindo tanto, está ficando muito tempo com a mãozinha na boca, está olhando muito uma parede, com o olhar fixo, né, aquele olhar vidrado, aquele sossegou que a mãe fala, nossa, deu uma sossegada, isso daí é sinal que ele já está com sono. Deu essa sossegada, é o momento seu de conexão. Você vai pegar o colo, dar uma voltinha em casa mesmo, olha uma janela para ele relaxar, leva ele para o ambiente de sono, aí você pode amamentar uma mini mamadinha só para relaxar. Porque se você deixar a mamada de fome para essa hora, essa criança vai mamar, ela está cansada, ela vai dormir, adormecer, só que ela não encheu o tanque. E aí ela acorda de uma soneca curta, porque ela acorda porque ela está com fome, que ela mamou muito pouco, não encheu o tanque. Então é importante você dar a mamada principal no começo, essa mini mamadinha para relaxar. Quando ela acordar da soneca, ela vai encher o tanque novamente e vai mamar. Tá? As coisas ficam mais equilibradas, é mais fácil ela prolongar esse sono. E aí ela vai dormir, né? Que é o momento da soneca propriamente dita. Então vamos lá, antes de entrar no passo 3, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Onde aprende sobre a terapia de luz? Eu acabei de explicar, se você chegou depois, eu acabei de explicar. Que é luz de manhã, logo cedo, luz incandescente vermelho ou alaranjada no final da tarde antes de dormir. Agora, para escolher o horário do seu bebê, isso a gente precisa fazer um mapeamento. Eu tenho alguns cursos que eu ensino. No meu livro eu ensino como fazer isso. Na minha bio está lá o livro, deixa eu ver se está aqui, que é esse aqui. Segredos para o bebê dormir. Ele tem uma tabela aqui no finalzinho, nos anexos, que é uma tabela de mapeamento. Esse livro aqui está na bio, gente, é R$ 51, você ainda recebe um monte de coisa grátis, de bônus. Tem uma tabelinha aqui, não sei se vai dar para pegar, que eu tenho um modelo que eu ensino você a preencher e como você identificar e descobrir os horários do seu bebê, tá? Tem um modelinho que você tem, que você adquirindo, você tem no material digital também essa tabela para baixar. E aí você preenche alguns dias e aí, se você calcula uma média, você descobre o horário natural da sua criança para você fazer a terapia de luz. Porque a terapia de luz é igual para todo mundo. É luz do sol de manhã, 12 horas depois, a luz é laranja ou vermelha. O que difere é só os horários que você vai ter que calcular de acordo com o seu bebê. O que mais aqui que perguntaram? Encheram a minha caixa. Pode fazer soneca ponte depois que janta? Janta às 5h30 e dorme até às 8h. Pode, na cidade aí, normalmente, eu prefiro fazer antes, né? Para poder não dormir tão tarde. Mas pode, se for uma sonequinha curta de 5h30 até 6h, pode. Depois dormir lá para umas 8h30, ainda fica dentro. 4 meses, minha pequena está assim, faz várias sonequinhas ao longo do dia. Raros dias que a soneca do almoço se alonga. Tem como você ajudar isso, né? Prolongando essa soneca. Normalmente eu dou orientação para minhas mentoradas para ficar próximo do bebê, não deixar acordar, né? Na hora que vê que está se movimentando, batendo bumbum, ajudar essa criança a relaxar, se precisar dar uma mamadinha para botar a relaxar, mas tem que ajudar a prolongar essa soneca mais próxima do meio-dia. Como fazer o bebê que dorme na soneca mamando? Precisa esperar 20 minutos no colo para rotar? Não, não é obrigado a rotar. O bebê que mama em aleitamento materno não necessariamente precisa rotar. Só se ele estiver se mostrando incomodado, né? Aí eu vou colocar no B se ele está se mostrando acomodado, pode ter um pouquinho de ar. Aí você coloca para rotar, ajuda a relaxar, só batendo no bumbum, ninguém, e para dormir de novo. Mas se ele está bem, adormeceu, não está dormindo, não precisa acordar para rotar, não. Então, vamos lá. Quero mostrar para vocês aí a diferença que faz aplicar o ABCD. Aqui, ó, outro caso. A Isabel só dormia no colo. Eu selecionei pessoas que tinham essa mesma questão, que era o tema da aula de hoje, tá? Então, ela só dormia no colo. E aí,
fizemos esses ajustes, né? Terapia de luz para ela, começamos a distribuir as sonecas e trabalhar a adaptação ao berço dessa criança, que é o que eu vou falar no passo 3, que é a última fase, né? Rumo à terapia de luz, distribuiu as sonecas e vai adaptar ao berço, que é o passo 3. Começamos a fazer isso com ela, aplicamos a BCD e a menina começou a dormir no berço. E aí, nesse dia aqui, eles estavam de férias e eles foram para um parque aquático que a mãe me mandou. Oi, Chile, hoje fomos em um parque aquático durante a tarde. Isabel fez sua soneca no barulho, no carrinho, porque a criança começa não só a dormir no berço, ela começa a dormir em qualquer lugar. Porque ela. Lembra que eu falei da história do carro, né? O hormônio de pressão de sono, dorme de pé, no volante, tudo quanto é lugar, a criança começa a dormir em qualquer lugar. Né? Então, ela soneca no barulho, no carrinho. Ela não dorme no carrinho porque está super adaptada ao berço, mas mesmo assim dormiu. Estava na rua, não teve jeito, dormiu no carrinho. Obrigada por nos ajudar. Fiz o ABCD do sono no parque e o brincar foi na água. Estava no parque aquático e ela aproveitou bastante. Aí depois, na hora de dormir, dormiu no carrinho e a mãe foi lá, tirou a foto rapidinho e mandou para mim, para compartilhar. Vocês verem que você não fica preso porque você tem rotina. Dá para você fazer o ABCD na rua. Fez e funciona, tá? E aqui outro bebezinho, que era a Maitê. A mãe mandou, assim, qual é a vida da mãe que faz rotina ABCD? Acordar o bebê de todas as sonecas. 5h15 fará 2 horas que ela está dormindo. E ela já ia acordar, porque tem um horário limite de acordar às 5h30. A Maitê, isso é uma outra das coisas que a gente faz no mapeamento da criança, a descobrir qual o horário máximo que pode ser a última soneca dela. Então, a Maitê tinha um horário máximo de 5h30 da tarde, e a mãe falou que ia ter que acordar, porque já estava chegando no limite. Uma bebê que só fazia soneca curta, fazendo soneca de 2 horas no final da tarde. Pode, Chile? Pode. Eu já ouvi falar que se dormir demais à tarde, não vai dormir à noite. O dormir a mais é se você passa, a criança passar do horário limite dela. Né? Ela pode muito bem dormir 2 horas da tarde, desde que respeite o horário limite dela acordar, ela vai dormir à noite do mesmo jeito. É. Aí é que foi um outro momento que ela contou besta de como a rotina ajustada deixa os horários da soneca previsíveis. Eu sempre falo que a previsibilidade da soneca vem de dentro para fora. Quando a gente ajusta os hormônios dessa criança e distribui melhor a soneca, é a criança mesmo que vira um reloginho. Tá? Por isso que eu não trabalho com tabela. Mas a criança vira um reloginho. Então, ela colocou assim, a mãe não se contém, fica mandando para a consultora. Porque deu o horário da soneca, a mãe até apagava e acabou. E a mãe já sabia que ela ia pagar naquela hora. E ainda não para o passo 3, né? Já arrumamos, me perdoe, já arrumamos os hormônios com a terapia de luz, arrumamos a soneca melhorando a distribuição, né, ajudando a alongar algumas, né, como eu falei para a colega. Então, eu sei que aqui nessa hora ela tinha que fazer 1h30, 1 hora de soneca, deve ser uma soneca mais longa porque está mais perto do meio-dia, mas ela só está fazendo 40 minutos. Então, quando for 35, eu me aproximo lá dela e tento ajudar a emendar, seja batendo no bumbum, com o paninho na orelha, ou amamentando, o que for preciso para ajudar essa criança, mas antes dela acordar, porque acordou tudo de vez é difícil resgatar depois, tá? Então, já fiz esses 2 passos, vou para a parte 3, que é o sistema estar relaxado em segurança. Né? No primeiro slide dessa apresentação, eu falei das 3 coisas que precisava para dormir. Precisava ter hormônio, pressão de sono, estar relaxado, se sentindo seguro. Porque se a pessoa está com medo, independente da idade, a pessoa tem dificuldade de manter o sono. Pode ver se você está com medo, ansiosa, preocupada, normalmente atrapalha o sono, você não consegue dormir. Então, a criança precisa também estar sentindo tranquilidade. Mas, Chile, que preocupação que essa criança tem. Essa criança, muitas vezes, ela se sente segura só por estar longe do adulto, né? Porque o mundo é muito grande. Imagina uma criança que tem 80, 90 centímetros, deitada num berço lá embaixo e olhando para o teto, para a parede, que fica aqui 2,5 metros, 3,5 metros de parede, aquela coisa enorme, como ela se sente lá acuada, sozinha. Aí ela chora querendo a presença da mãe. E aí a mãe tem que ir, coloca no berço ou em cama compartilhada para ficar perto, para que ela se sinta segura. Então a gente tem que passar a ser segurança para essa criança se sentir segura mesmo na sua ausência. E esse passo é importante. Então, é importante você entender que, primeiro, ninguém faz ninguém dormir, que o bebê só dorme quando ele está com sono, relaxado e seguro. Para que ele tenha sono, ele precisa ter hormônio e pressão de sono, que são os 2 passos anteriores, e agora é ajudar ele no relaxamento. Como é que faço isso, Chico? Com ritual que relaxa, mas não o ritual que você pega na internet, que fala que você tem que dar banho, você tem que colocar bola de pilates, você tem que dar shredder. Não é isso. É o que funciona para relaxar o seu bebê, porque cada pessoa relaxa de uma maneira diferente.
Uma coisa que ajuda a relaxar as crianças, principalmente nos primeiros 6, 9 meses de vida, é a sucção. Então, por isso que, principalmente antes dos 6 meses, eu sou totalmente a favor de usar o seio para amamentar, porque a sucção do seio vai ajudar a criança a relaxar. Depois você faz a retirada gentil, faz a transferência gentil, que são até 2 modos que eu ensinei até nessa imersão que eu falei como fazer a cama compartilhada, eu ensino como fazer a transição gentil. E passo, passo. E não estou falando isso porque eu quero vender imersão, não, porque ela foi tão baratinha. E nem coloquei nem nome da minha lista ainda. É porque lá tem o passo a passo mesmo. E aí vocês fica mais fácil, porque hoje eu não tenho como entrar nesses assuntos, não ficaria muito longo. Tá? Mas você amamentou ou deu uma mamadeira, essa criança já relaxou, eu faço a transição gentil e coloco no berço essa criança. Tá? E aí eu posso dar algumas outras maneiras dela sugar, né? Quando eu quero começar a trabalhar a autonomia do sono. Aí eu posso dar um brinquedinho de borracha, assim, para ela morder, a própria chupetinha, uma naninha para essa criança, para ajudá-la a ir nessa tal da autonomia do sono, né? E fazer essas desassociações, como o povo fala, que eu nem chamo de desassociação, porque eu não tenho como explicar o porquê que eu entendo isso diferente, né? Segundo o que eu aprendi lá nos meus estudos nos Estados Unidos. Mas quem quiser lá no workshop de autonomia do sono, que eu vou, e nas aulas que eu vou dar semana que vem, eu vou explicar direitinho. E aqui eu queria trazer para vocês só o exemplo do Pedro, da Catiele. Quando ela entrou na mentoria, o menino tinha muita dificuldade, não dormia de jeito nenhum no berço, era só no colo. E ela já tinha feito curso gravado, tinha passado por outra consultoria que mandaram ela colocar no Shwedo, usar bola de pilates, ela já tinha feito tudo isso. E não tinha funcionado. E aí eu entrei justamente com esse passo a passo que eu estou ensinando para vocês, exatamente a mesma coisa. Fizemos uma terapia de luz, começamos a ajustar a rotina com a BCD, tinha um momento de brincar, e aí com uma semana, Pedro começou a dormir até demais. Ela mandou foto para mim. Não quer saber de brincar, só dormir. Agora você quer saber de dormir. E aí, quando a criança começa a produzir hormônios, tem esse efeito dela. Parece que está tirando o atraso do sono. Dorme, 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 dorme. Mas depois volta a equilibrar. E aí, com 3 semanas, ela mandou para mim, sei que tá tarde, porque já era 8h30 da noite, mas só para te falar, ele dormiu sozinho no berço e sem reclamar. Fiz o ritual noturno, coloquei ele no berço, ficou uns 10 minutos sem chorar, brincando lá com o amiguinho, né? E adormeceu. Tá aprendendo a dormir sozinho no berço, tá dando certo, graças a Deus, eu tô tão feliz. E mandou uma foto escura aqui, com luz vermelha, você já entende que é por causa da terapia de luz, né? E a criança dormindo com 3 semanas no berço, sozinha. Mágica, Shirley? Não, só ajustar os sisteminhas do jeito que eu falei para vocês. Só ajustou. E aí a questão da segurança, né? Relaxei, essa criança já está relaxada, mas ela, para manter esse sono, precisa estar segura. Então, para tirar a sua presença, você tem que dar alguma coisa. A gente sempre dá para a criança alguma coisa antes de tirar. Eu vejo muitos cursos gravados aí, muitas metodologias que envolvem muito choro por conta disso. Porque, vamos tirar o balançar, vamos tirar o mamar, né? Vamos tirar o dormir no colo. Tá bom, e você está dando o quê para essa criança? Não, eu só estou deixando ela lá. E aí, se chorar, você pega. E aí, depois, para de chorar, você põe de novo. E aí, se chorar, você pega de novo. E aí, você põe de novo. Que é o tal do pick-up to down, né? Põe, e tira. Ou, não, deixa chorando 3 minutos. E amanhã, 4 minutos. E amanhã, 5 minutos. Chora, 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 chora. Gera um trauma terrível. Mas não tenho como explicar isso hoje, mas se você quiser entender por que você não deve fazer isso com a sua criança e como fazer sem choro, fica de olho no Instagram por causa do curso gratuito que eu vou dar semana que vem, que vai ser sobre isso. Tá. Então, mas é importante você entender que essa criança precisa estar se sentindo segura, porque ninguém com medo consegue dormir. Eu sempre dou exemplo assim por minhas mentoradas. Eu falo, imagina que você está na sua cama e você ouve um barulho na janela, e aí você fala, nossa, parece que alguém está tentando abrir essa janela, estão tentando invadir a casa. Você acha que você vai virar e vai falar, mas agora é minha hora de dormir, não vou me preocupar com isso? Duvido que você vai conseguir relaxar e dormir. Você vai se esconder debaixo da cama, vai ligar para a polícia, vai sair correndo, se trancar em outro cômodo, menos relaxar e dormir, porque é impossível dormir se sentindo com medo. Impossível mesmo, até por conta dos sistemas neurais que funcionam, que não tem como explicar aqui agora, né? Mas no curso de autonomia do sono eu vou explicar. Prometo, a partir da semana que vem. E vai ser gratuita essa semana que vem, tá? Você precisa, para tirar a tal da associação de presença, que é você sair, quebrar aquele Wi-Fi e aquela criança ficar se sentindo segura, né? Você tem que passar essa segurança. Você entenda que a associação de presença, na verdade, é uma busca por segurança. O colo, o ficar no colo e na cama compartilhada é uma busca por segurança. Porque essa criança, apesar de estar dormindo, os sentidos dela estão lá trabalhando através da neurocepção,
E ela sente literalmente o cheiro da mãe. Saiu de perto, ela sente que saiu e acorda. Né? Assim que superficializar o sono, a neurocepção vai falar: opa, não, você está sozinho, sua mãe não está mais aqui. Então a gente tem que enganar esse sistema de neurocepção. Né? Normalmente com uma naninha com o cheiro da mãe, né? Então por isso que eu ensino para minha mentorada: choque a naninha para que ela tenha o seu cheiro, para que realmente entenda. Então aqui eu trouxe o caso da Manu, de 5 meses, né? Da Érica, que era uma mamãe da minha turma 6. Agora já estou na turma 11, então esse caso é um pouco antigo, e que ela usou essa bonequinha, que tinha o cheiro da Érica, para ajudar a Manu nessa questão. E aí ela mandou: essa boneca tem me ajudado tanto, toda vez que eu ia colocar ela na cama, ela acordava. Quando quebrava aquele Wi-Fi, né? Acordou, quebrou o Wi-Fi, ela acordava. Agora eu coloco ela na cama e logo em seguida coloco a boneca. Ela abraça a boneca, coloca entre as pernas e se sente segura e pronto. E aí, Manu ficava e dormia, não só as longas dela, como o sono noturno. Né? Começou a dormir bastante. Eu fico tão feliz. Deixa só eu responder mais algumas perguntas. Eu quero o link da aula da cama compartilhada. Priscila, chama a Natália no privado que ela te passa depois direitinho, tá? Porque aqui, se a gente coloca no chat, depois se perde. Minha bebê, 5 meses, ainda necessita fazer 4 sonecas durante o dia, mas está com dificuldade de fazer a última soneca. Claro, porque está na transição, já era para estar fazendo só 3 meses. E chega no sono noturno e está muito cansada. Como ajustar essa rotina? Tem que fazer, prolongar o sonecão, primeira coisa, e oferecer a soneca ponte no final do dia, respeitando o horário limite de acordar, que normalmente na cidade fica em torno de 5h30 da tarde. Bebês que dormem entre 7h30 e 8 horas tendem a acordar no máximo às 6. O meu não passa disso. Depende da idade, né? Porque aí está falando de uma criança com uma necessidade de sono de 10 horas de sono. Dependendo da idade, se é um bebê aí até os seus 6, 7 meses, pode ser, porque tem uma quantidade de sono diurno muito grande. Ainda dorme 4 horas durante o dia, dorme mais 10 à noite, fecha 14 horas. Tá? Agora, se é um bebezinho maior, que já tem faz só 2 sonecas, ou só uma soneca, aí 10 horas já seria pouco. Você não falou idade? A Natália falou: Priscila, eu vou te chamar no WhatsApp. Tia, sonecas durante o dia precisam ser na luz do dia ou pode ser à meia luz? O máximo de escuro possível. Essa história de soneca no claro para aprender a dormir em qualquer lugar é mentira. Meus bebês, esses bebês aí, são todos dormindo no escuro, fazendo sonecas todas no escuro. Quanto mais a criança dorme no escuro, mais hormônio ela vai ter. E quando ela precisar dormir no claro, ela vai ter tanto hormônio que ela vai apagar mesmo no barulho, que foi o caso que eu contei para vocês de Isabel. Então, a maioria das sonecas, as sonecas em casa, são todas no escuro, porque ela vai ter muito mais fácil dormir durante o dia. Minha bebê não pegou chupeta nem naninha, nada que dê segurança. Ela dorme comigo na cama. É uma questão de você apresentar a naninha, né? Ah, ela não pegou porque não apresentou direito. Você me perdoe. Porque as mães acham que é amor à primeira vista. Até no workshop eu brinquei com isso, eu brinco com isso normalmente. Não é que as mães acham que vai ser amor à primeira vista, que pegou, vai agarrar, vai abraçar e vai dormir lá, lindo como você vê na foto na internet. Não é, tem um processo para isso. Né? Até porque a criança precisa se sentir segura, a gente só se sente segura com quem a gente conhece. E conhecer leva tempo, não é na primeira vez que a gente conhece. Então não é amor à primeira vista. Eu sempre dou até um exemplo do meu marido, ele fica doido, eu fico contando a história para todo mundo. Eu falo: quando eu conheci meu marido, eu não fui com a cara dele, né? Eu acho uma vez de moleque chato, mas a minha amiga, toda vez que a gente saía, trazia o tal do moleque. De tanto eu ver, depois de 1 ano vendo aquele cidadão aparecendo em tudo quanto é canto, foi que eu comecei a namorar. E agora vai fazer 15 anos de casado, tem 3 filhos. Então não é porque na primeira vez que olhou não foi com a cara que nunca vai dar certo. Só que você tem que apresentar, tem que chocar a naninha. Tem um processo para isso, tá? E aí sim, ela pega. O curso com você e a nutricionista também vai ser gratuito? Não, porque não vai ser um curso, vai ser uma mentoria. Mentoria é diferente. 1 ano e 9. 1 ano e 9 que se dorme só 10 horas à noite, está dormindo pouco. Qual a necessidade de sono de um bebê de 1 ano e 2 meses? Normalmente é em torno de 13 a 14 horas, tá? E aí, Chile, mas é tanto detalhe que tem. Eu acho que deve ser muito complicado fazer tudo isso, né? Fazer esse passo a passo. Não é, não. Vou mostrar para vocês que não é difícil, não. E trouxe até um caso de uma mentorada aqui, que é a Juliara, mãe do Mateus, e ela
mandou isso aqui no final da mentoria. Normalmente eu peço um feedback, que elas gostaram, né? Como é que foi para elas. Ela mandou: Sheila, queria agradecer você. Eu já havia feito 2 cursos de sono que não me ajudaram, porque o curso não entra na minha rotina, porque é aquelas coisas de querer enfiar a criança numa tabela, por isso que eu não uso tabela. Fazer a consultoria com você foi o melhor investimento, porque entendeu as nossas particularidades. Mas não era essa parte que eu queria aqui pegar. Mesmo com muita pesquisa, eu nunca tinha ouvido, foi um passo a passo aqui. É, ir fazendo ajustes simples, nada complicado, meu bebê finalmente começou a dormir melhor e eu posso descansar mais. Porque são coisas simples, a terapia de luz é simples. Ajustar os horários das sonecas, né? Aqui eu mostrei o mapa para vocês. Era aquilo lá, pequena, grande, grande, pequena, para 4. Pequena, grande, pequena, para 3. Né? Pequena, grande ou grande, pequena para 2 e uma só grande para 1. É aquilo lá, ajustou aquilo lá, essa criança começa a dormir com mais facilidade. Aí é só questão de ajudar ela a relaxar e passar segurança, tá? É isso aí. O principal também é que você me ensinou a não ficar presa por causa da rotina. Eu posso ter uma vida normal e mesmo assim fazer meu baby dormir. Claro, porque o bebê que dorme em qualquer lugar, como foi o caso da Isabel, lá, dormiu no meio de um parque aquático, você tem mobilidade para você ir para onde for. E essa rotina fica muito mais fácil, né? Eu trouxe depoimento para não ficar da minha fala de que ela disse que é fácil, porque ela já estudei isso há muitos anos, mas não é fácil assim, não. Não, aqui é uma mentorada falando de como fica fácil fazer as coisas, tá? É claro, com a orientação certa fica mais fácil ainda, com certeza, porque eu dei exatamente para vocês o que eu faço com minhas mentoradas, né? Mas, é claro, ter uma pessoa pegando na mão e te orientando dia a dia, passo a passo, fica mais fácil, né? E aí eu vou mostrar para vocês como é o processo de mentoria, né? Fique aí para você entender como funciona, não é porque você não está pagando nada por isso, para você entender como funciona o processo, né? Qual é o passo a passo que a gente usa, né? E você pode aí começar a tentar fazer aí na sua casa também. Mas se você quiser a minha ajuda, no final eu vou te mostrar um modo de entrar com um valor especial, tá bom? Então vamos lá. Né? Se você quer minha ajuda para o seu bebê dormir no berço, é assim que é a mentoria, tá? Então, a mentoria não é um curso gravado, eu gosto de começar sempre por aí, né? Você vê muito curso gravado por aí, não sei o quê, né? Você tem todo o suporte só na área de membro. Você coloca lá a mensagem, a pessoa responde depois de 2 dias. Aqui não é resposta em área de membro, nada disso, tá? Não é um curso gravado, é um acompanhamento individual, onde eu olho caso a caso, bebê a bebê, estudo, entendo junto com você as necessidades do seu bebê, e aí a gente vai oferecer uma rotina mais adequada para ele, de acordo com o metabolismo. A gente vai calcular os horários naturais dele, quais os melhores horários para ele adormecer, quais os melhores horários para ele se alimentar, porque isso também ajuda a ajustar o relógio biológico da criança, né? Porque existe um princípio que chama crononutrição, se quiser pesquisar pela internet, você vai achar também, que é os horários mais adequados de acordo com o metabolismo, né? Que é a tal da rotina metabólica, que alguma de vocês já devem ter ouvido falar, que realmente existe, é real, tá? Então, é sem tabelas e sem fórmulas prontas, e nada de resposta pela área de membro, tá? Não, a mentoria é uma coisa personalizada. Então, como que funciona, né? Quando você entra na mentoria, a primeira coisa você tem que preencher um formulário de anamnese, onde você me conta do seu bebê, da gestação, do parto, quais as vitaminas que ele toma, quais os acompanhamentos médicos que ele faz, bebê, como que tá a rotina dele, né? Que hora acorda, que hora que dorme, como é que faz o sexo, tudo, tudo. É um formuláriozinho, você tem uma ideia de mais de 20 perguntas, põe mais, né? Sempre tem 14 páginas, é bastante coisa, mas você vai ter lá 2, 3 dias para responder, tranquilo. E você vai me preencher um diário do sono, que é uma tabela parecida com essa que eu coloquei no livro que eu falei para vocês, que usa para fazer essas medições, né? Eu falei para achar a terapia de luz, o horário de terapia de luz, anote 4, 5 dias. No livro eu explico direitinho como interpretar até essa tabela, mas na mentoria você não precisa, porque eu faço isso por você. Você vai preencher e vai me mandar, né? E aí a gente vai marcar, você vai receber o link da minha agenda virtual e você vai marcar o dia e o horário da sua preferência. E a gente vai ter um bate-papo pelo Zoom, só que não com essa turma toda como está aqui, só eu, você, o mamãe e o papai. Hoje eu fiz uma que era o casal, a mãe e o pai, e logo depois era a filha e a avó, a mãe e a avó da criança. Quem você quiser, porque a gente vai falar especificamente só do seu bebê, tá? E aí a gente analisa alguns pontos que me chamaram a atenção do formulário de anamnese, eu vou dar algumas sugestões de ajustes para ajustar melhor essa rotina, com passo a passo de como você fazer
para ajustar cada um desses, e eu entrego tudo em PDF no plano de sono, tá? Com uma rotina teste que seria melhor. E aí você aplica essa rotina, começa a aplicar esse passo a passo que a gente desenhou para o seu bebê, e a cada 15 dias, de 15 em 15 dias, nós temos a reunião em grupo. Aí é igual assim, só que eu abro o microfone de uma por uma, que eu não vou abrir o microfone de uma por uma, né? Até porque a gente não está fazendo análise de rotina, para que fale, olha, o que eu consegui aplicar do plano, o que eu ainda senti dificuldade, o que ainda está precisando ajustar, e aí a cada 15 dias a gente vai conversando para fazer esses ajustes. Ah, Sheila, então você só acompanha a cada 15 dias? Não, a cada 15 dias são os nossos grandes encontros, tá? Ao vivo para ir avançando. Mas você tem o acompanhamento diário pelo WhatsApp, não é no área de membro, não, é no WhatsApp mesmo. Manda o WhatsApp. Eu respondo. Normalmente eu entro 3 vezes por dia no WhatsApp. Entro de manhãzinha, quando chego no escritório, logo depois do almoço, no finalzinho da tarde antes de sair, e respondo todas as mamães do grupo sobre o passo a passo dúvidas ilimitadas, tá? Por 90 dias. E aí, como que funciona na prática a mentoria, né? A gente trabalha em 4 etapas. Primeira etapa é o mapeamento dos motivos das dificuldades do sono, por isso que você faz o formulário de anamnese diário do sono, porque através disso eu consigo diagnosticar, falo, ó, a questão do sono está difícil aqui porque está faltando hormônio, ou não, olha, porque o sistema de pressão de sono está desajustado, ou é uma questão alimentar, as alimentações estão mal distribuídas, né? Precisa mexer um pouco aqui para que essa criança não sinta tanta fome na madrugada, ou ó, vamos mudar, vamos adiantar o horário da janta, vai jantar mais cedo, vamos incluir uma ceia, para que a gente melhore as questões não só do sono diurno, mas do sono noturno também, tá? E aí, identificou isso, fizemos o plano de sono, você vai fazer os ajustes, né? Vai seguir o plano de sono para fazer os ajustes do relógio biológico e a rotina de sonecas, que é isso aqui que eu falei para vocês, para ajustar nesses 3 passos. E aí, ajustado, a gente vai trabalhar a autonomia do sono, o modo de adormecer, né? Que é, o bebê que só dorme mamando, não dorme com mais ninguém, a gente vai adaptar outras maneiras de adormecer para que ele consiga dormir com outros cuidadores, para que ele consiga adormecer já direto no berço, aquele bebê que só dorme em cama compartilhada que a gente tira, ou o bebê que dorme no quarto dos pais eu quero colocar no quarto próprio, cada como é individualizado, né? Esse ponto muda conforme a necessidade da família. E aí, na quarta etapa, é a rotina flexível, que é aquele caso da Isabel, né? A criança já está tudo ajustado, aí vai receber as orientações de como fazer quando for momento de viagem, quando é uma festa, quando é um evento noturno, como é que eu faço? Né? Se os eventos noturnos normalmente são 7h30, 8 horas da noite, casamento, o povo só resolve marcar nesses horários, né? Igreja, não sei o quê, as reuniões são sempre nesses horários. Como é que eu faço? Não vou mais para a igreja, não vou para casamento, não vou para garantir o sono? Claro que não, né? Tem como a gente manter uma rotina, que foi o que a Juliara falou. Eu aprendi que dá para ter uma vida social normal, e mesmo assim o meu bebê dormir bem. E Chile, eu até entendi a proposta, mas quanto que custa essa brincadeira? Deixa eu terminar aqui, para poder mostrar que tem mais 6 pessoas aqui que estão no chat, eu já vou responder, tá? Só para a gente não perder o fio da meada, tá? Então, eu falei para vocês que no final ia trazer uma proposta para vocês para entrar na mentoria, né? Então, quanto é que custa na mentoria? Então, na mentoria você recebe uma sessão de mentoria individual, uma sessão individual só para consulta, sem acompanhamento. A minha tabela é 697. Então, você recebe também 6 reuniões de mentoria em grupo, né, que são quinzenais, durante de 3 meses. Cada reunião de mentoria em torno de R$ 300. Então, fica por volta de 1.800, seria por volta de 1.800. Você recebe o plano de sono personalizado. Eu não vendo plano de sono, não faço plano de sono, mas tem algumas consultoras que fazem plano de sono, cobra só para fazer o plano de sono. O meu plano de sono eu dou de bônus para quem entra na mentoria, tá? Não faço plano de sono individual, até porque eu até fiz no passado, mas eu sei que não funciona, porque depois a pessoa tem dificuldade de aplicar sozinha, tá? Então eu faço só com acompanhamento agora, só com a mentoria. Mas se você procurar por aí, tem consultora que faz em torno de R$ 300. Então, ainda tem 90 dias de acompanhamento, tá? Então, para se manter no grupo de mães, tem vários aí, grupos de mães, de apoio, não sei o quê, que eles fazem recorrência, que chama, né? Então, eles cobram em torno de R$ 10 por dia. Então, eu usei essa média. Eu não, porque a minha mentoria lá, eu não cobro pelo grupo, tá? O grupo faz parte também. Mas ficaria em torno de 90 dias, né? Em torno de R$ 900.
Você recebe 3 aulas mensais com profissional também, que eu sempre trago todo mês uma profissional, né? Mês passado eu trouxe uma odontopediatra para falar como tratar dos dentinhos. No mês anterior eu trouxe uma nutricionista para falar sobre as fases da introdução alimentar, né? Que é a evolução de texturas, como sair da papinha até a comida da família. Esse mês agora foi uma psicóloga para falar justamente de autocuidado materno e tal, e o próximo mês vai ser outra Nutri, mas essa daí já vai falar dos maiorzinhos, tá? Da questão de seletividade. Então, são vários profissionais que vão te ajudar em algum aspecto da maternidade. Uma consulta com um profissional desse já sai na casa de R$ 300, então eu coloquei R$ 900. Você ainda recebe acesso a todos os meus cursos, que já estão gravados e os que vão sendo gravados, workshop, igual eu fiz agora, imersão. Minhas mentoras não compram nada disso, porque elas têm acesso a tudo isso, tá? E ainda ganha de presente o meu livro físico que eu dou para todas as minhas mentoradas. Então, se você fosse comprar tudo isso separado, você ia gastar em torno de 5.622. Ó, Chile, misericórdia! E claro que eu não vou passar nem perto isso para vocês. Então, qual é o investimento, né? Pela sessão individual, 6 reuniões de mentoria, plano de sono, 90 dias de acompanhamento, 3 aulas com profissionais, acesso a todos os meus cursos, convite gratuito do workshop, mais o livro que eu nem coloquei aqui. Esse ano, na minha tabela, esse pacote está por 1.111, tá? Bem abaixo do valor que seria tudo. Mas para o pessoal do grupo VIP, e eu falei no começo dessa reunião que eu ia trazer um momento especial, né, uma oferta especial para vocês. O pessoal do grupo VIP ainda tem um desconto de R$ 114, tá? Usando o cupom VIP. Mas só vai até domingo agora, à meia-noite, né? Com o cupom VIP, fica por 997. Você consegue parcelar em até 12 vezes no cartão de R$ 99,70. Então, se você pegar isso daí, é R$ 3,32 por dia. E eu sempre pergunto, e aí, quanto você pagaria por uma noite de sono? Quanto você pagaria? E a gente fala, nossa, Sheila, se eu pudesse dormir a noite inteira, nem sei quanto que eu pagaria. Pois é, R$ 3,32 você consegue melhorar a sua noite de sono, melhorar a soneca do seu bebê, ter uma rotina mais organizada, flexível, que o seu bebê durma bem em qualquer lugar, tá? Mas para isso, você tem que usar o cupom VIP, que vai ficar disponível aí até domingo, dia 25/8. Natália tem esse cupom, pode até colocar aí um link no chat para quem quiser pegar, mas quando eu colocar a gravação, eu não, que é alguém que faz essas coisas, a Natália. Colocar no sistema tudo, a gravação, vai lá no grupo também, o link da gravação, embaixo também tem o link dessa oferta, tá? Mas ela só vale até domingo. E aí, obrigado pela participação. E eu vou voltar agora para responder as perguntas do chat. Deixa eu terminar aqui. Vamos lá para as perguntas do chat. Bebê à noite pode dormir a noite toda com a luz vermelha? Sim, pode. Não é necessário? Não. Pode dormir no breu total. Eu prefiro escuro, escuro. Não, eu quero uma luzinha que seja vermelha, tá? Se precisar acender alguma luz, também pode ficar no escuro e acender a luz vermelha só quando precisa ver se o bebê chorou, se quer ver uma fralda, mas não precisa ficar ligada a noite inteira. Mas se quiser ficar, pode ficar. Não tem problema, não. Quantos dias para pegar na rotina certa? Normalmente, o nosso organismo leva de 14 a 21 dias para realmente fixar a rotina e começar a ter essa produção hormonal. Hoje um papai perguntou para mim, nossa, mas por que 14 a 21 dias? Porque é um sistema vivo, né? É um sistema biológico, ele não é tão rápido, não tem um aplicativo que você vai lá, clica, muda a configuração lá naquela engrenagem e no mesmo minuto sai. Não, depende da resposta do organismo da criança. Tá? Entre 14 a 21 dias. Tem bebês que respondem mais rápido, como eu trouxe lá do Pedro, com 7 dias já estava respondendo. Mas a maioria não é a regra. Não vou prometer para vocês que uma semana, porque não é a regra. A maioria é em torno de 21 dias mesmo. E os neurocientistas que falam que precisa de 21 repetições para se mudar um hábito. Então, não tem mágica. Quem mais? Bebê de 4 meses são 3 sonecas?
Sim, tem alguns que ainda fazem 3 sonecas e meia, 3 mais a ponte, mas a maioria em torno de 3 sonecas e vai cair para 2 depois de 6 meses. Bebê de 2 meses tem quanto tempo total de sono? Esses dormem bastante, normalmente 14 a 15 horas por dia, chamando de uninoturno. Quando eu entro no quarto escuro para tentar fazer soneca, meu bebê já começa a chorar. Ele luta contra o sono, provavelmente está no horário errado. Comigo ele só dorme no peito e se eu mexo, ele acorda. Com a cuidadora dele, dorme no colo dela rapidinho. Ela coloca no carrinho e ele dorme quase 2 horas. Não sei mais o que fazer, porque nos dias que ela não está aqui, ele sofre com sono e não consegue dormir. Buscar uma maneira de você já adormecer. Ela já descobriu como fazer ele adormecer, relaxar com ela, né? E falta você descobrir o seu modo de fazê-lo relaxar. Tira esse negócio de que o bebê não pode dormir mamando. O bebê tem 2 meses só. Até os 6 meses o bebê precisa de sucção. E você tem uma arma muito mais poderosa do que ela. Ela está fazendo o que ela pode, que ela está usando um balanço para suprir essa necessidade. Você tem o seio. A mamãe faz retirada gentil, faz a transição gentil, que ele vai ficar. Quantas horas um bebê de 6 meses deveria dormir no mínimo por dia? O meu dorme entre 8 a 10 horas no total. Muito pouco mesmo. Isso, 10 horas eu deveria dormir só no sono noturno, né? Durante o dia deveria dormir mais umas 3 horas e meia, 4 horas. Bebê à noite pode dormir? Isso aqui eu já respondi com a luz vermelha. Eu acho que eu já respondi todo mundo. Meu bebê de 5 meses só acorda às 5h30 todo dia e dorme às 8. Teria que acordar um pouco mais tarde. O bebê de 5 meses normalmente acorda entre 6 e 6h30. Se ele está acordando 5h30 da manhã, ele está acordando muito cedo. Mas isso daí a gente consegue, com terapia de luz, ajustar. É um quadro que a gente chama de bebê madrugador, e a gente ajusta com terapia de luz para trazer esse sono para começar por volta das 6, 6h30 da manhã. E aí, provavelmente, o horário de dormir à noite seria quase 6h30, fica por volta de 7, 7h30. Então, ele está dormindo tarde, talvez por isso que ele está acordando tão cedo. Porque criança, quanto mais dorme tarde, mais cedo ela acorda. Se ajustar esses horários, ele melhora a situação. A Gabriel falou, impressionante seu trabalho. Vi um post sobre as naninhas há algumas semanas e hoje, agora há pouco, na verdade, ele mesmo pegou a naninha que estava na cama, abraçou e virou para dormir. Vamos ver se com isso conseguimos tirar a mamada noturna 2 vezes na média, 1 ano e 7 meses. É verdade. Já 1 ano e 7 meses já era para tirar as mamadas mesmo. Tá. Mas aí com a naninha, você pode, já agora que ele já tá pegando a naninha, pode usar um copinho com água, acordou, dá um copinho com água, um copinho de bico, um copinho de canudo, que ele vai suprir a necessidade de sucção, mais a necessidade de apego e segurança com a naninha, e aí você consegue tirar a mamada. Tá, Gabriel? Agora com a naninha tá muito mais simples. Gabriel agradeceu, eu também agradeço. A minha proposta era fazer essa reunião numa hora no máximo, já estou com 1h10, já extrapolei. Eu agradeço demais a presença de vocês que ficaram até aqui. E amanhã, o link da gravação vai também com o link desse cupom. Aí, se vocês quiserem aproveitar, serão muito bem-vindos no grupo de mentorados. Vão até enjoar de tanto falar com a tia Xi, 3 vezes por dia lá, e às vezes mais até. A Mel falou, muito obrigada, Chile, você é 10. Eu que amei e agradeço a presença de vocês. Tchau, tchau, gente. Fiquem de olho no Instagram por conta do curso gratuito de autonomia do sono, semana que vem, a partir de segunda. Beijo, gente. Tchau, tchau.